Acho que as pessoas confundem muito, beleza, é a longo prazo, então eu vou comprar qualquer preço aqui, porque é só comprar, eu não vou vender, e acaba se esquecendo que, eu acredito que para vocês preço importa. Sem dúvida. Você que vai responder. Então, queria que você explicasse um pouquinho a regrinha que vocês fazem do preço teto ali da ação para pagar um mínimo, acho que de 6% de dividendos, para o pessoal entender que eu acho que essa é uma parte muito importante da metodologia, que às vezes o pessoal deixa de lado. Sim. Além de muito importante, é muito simples, né? É acessível, são base de dados públicas. Sim. Então, para quem não sabe, todos os dados, né, todas as informações sobre as empresas são públicas e estão no site do GRI. Então, se você digitar no Google, Banco do Brasil, RI, Sim. IRB, RI, Itaú, RI, né? Qualquer empresa da Bolsa que esteja listada, mais o RI na frente, tem o site lá de relações com investidores, que você tem acesso a todas as informações possíveis, né? E que o investidor precisa ter acesso. Então, baseado nisso, nessas informações que são públicas, mas que vocês precisam ter um interesse de ir atrás, o que a gente busca analisar ali, né? Como eu disse, boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. Sim. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa. Toda empresa tem o seu preço. Seu preço justo, né? Claro, isso se você segue o Value Investing, né? Que é a bíblia, né, dos investidores de longo prazo, né? Costuma ser. Então, pensando em preço, o que é muito importante para o investidor? Seria, assim, incabível dizer aqui para vocês, vocês trabalham, obviamente, vocês têm que acompanhar a bolsa todos os dias, toda hora, ficar ali obcecado e tentar comprar na mínima. Isso é impossível, nem quem trabalha com o mercado consegue acertar ali da mosca voando. Não dá, impossível. Então, a nossa preocupação foi, do Barsi na época também, foi desenvolver o que eu vou olhar para pelo menos não pagar caro por uma ação. Porque assim, se eu já sei que eu já não vou conseguir acertar o fundo, eu pelo menos preciso estabelecer ali o máximo que eu posso pagar por uma ação para eu receber ali alguma coisa que eu estou disposto. Então, qual foi o filtro que ele começou a usar? 6% ao ano só em dividendos. Às vezes as pessoas falam, putz, mas não é muito pouco, mas a gente está falando só de dividendos. Lembrando que se o dividendo deriva do lucro e o lucro ao longo do tempo é corrigido por inflação, a gente está falando de uma métrica real. Então, ele não é 100% comparável com uma Selic, por exemplo. Da Selic, você tira o IPCA e aí você tem a taxa de juros real. É com esse que a gente tem que comparar. Claro, no longo prazo é isso que faz sentido. Então, 6% é o teto. É o mínimo que eu quero receber. Com esse mínimo que eu quero receber, o que eu faço? Eu vou lá no site do RI, eu vejo a média, então isso é muito fácil, você vai somar os dividendos por ação em cada ano, divide por 5 ou 6, depende de quantos anos você analisar, você vai chegar ali na média de quanto mais ou menos essa empresa pagou nos últimos 5 anos. E dividir por 6%, 0,06. O que essa formulinha vai te cuspir ali? Que número é esse? Que é muito importante saber interpretar. É o preço teto. Então, esse preço teto é a minha margem de segurança, é o máximo que eu vou poder pagar por determinada ação para receber aquele mínimo de 6% ao ano em dividendos. Então, esse é basicamente o indicador que a gente sempre está olhando, né? Um dos principais? É um dos principais, na hora de tomar a decisão de comprar. Claro que antes de tomar a decisão de comprar o ativo, você precisa analisar a qualidade. Então, aí vem toda uma análise contábil. Então, você precisa analisar não só os múltiplos, mas também EBITDA, endividamento, liquidez, né? Todo aquele fluxo de caixa. Então, tem toda uma análise por trás. Estou falando já dos finalmentes, né? Sim. Então, as pessoas acham que a gente faz um filtro por dividendo, o que está pagando mais no momento. Não, a gente gosta de histórico. Não necessariamente o que está pagando mais agora vai ser o que vai pagar no futuro. Então, por exemplo, a Taesa é uma que está sempre no top 10 das boas pagadoras. Está pagando muito bem agora, a tendência é que continue. Não nesse nível, porque depende muito do IGPM, né? Tende a uma normalização, mas eu não tenho dúvida que vai continuar ali pelo menos no top 10 nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, como foi no passado, né? Então, é isso que a gente faz. A gente sempre está acompanhando esses números, que eles não ficam mudando toda hora. Eles só vão mudando se tem alguma mudança de perspectiva. Então, por exemplo, o Banco do Brasil pagava 30%, esse ano determinou que vai pagar 40% de payout, vai distribuir 40% do lucro. Opa, mudou meu preço teto, porque vai mudar
o dividendo por ação que ela vai pagar, né? Então, você pode desenvolver duas métricas. Uma pergunta aqui, Luiz, ainda dá tempo de comprar Banco do Brasil? O que você acha? Olha, sempre dá tempo. A gente tem duas análises aqui, né? O pessoal se atém muito ao fato de ser uma controlada pela União, né? Então, tem a influência política. Mas é um banco, assim, cujo estatuto, cujas regras de governança têm dado uma certa blindagem, né? Eu acho que de 2016 para cá, pelo menos tem se tentado isso, né? Se conquistar isso com a lei das estatais, uma maior segurança jurídica, né? Um comprometimento dos administradores, até uma política mais rígida de indicação pelo governo desses candidatos que sentam nos conselhos de administração, né? Então, hoje não é qualquer Zé Mané de qualquer partido que sentam nos conselhos de administração. São conselheiros também independentes, de carreira, pessoas experientes e que, obviamente, também estão preocupadas com as suas reputações. Então, são pessoas que, teoricamente, têm um incentivo de tomar boas decisões para as empresas e para os acionistas que eles também representam. Então, eu acho que quando você tem ali investidores mais atentos, né, mercado prestando atenção nas estatais e administradores que estão, de fato, tomando decisões em prol da empresa e não do governo, do controlador, fins populistas, enfim, você tem ali melhores empresas com melhores governança. Não estamos ainda no céu, obviamente, muita coisa a melhorar, mas a gente evoluiu muito nesses últimos 5 anos. Vide, por exemplo, o que aconteceu com a Eletrobras, né? Sim. E toda a agenda de privatização que tá um pouquinho engasgada. Poucos, mas aos poucos a gente tá evoluindo. Mas, poxa, quanto tempo a gente já não fala de privatização de Eletrobras, né? E eu acho que as estatais vieram esse ano para fazer o pessoal morder a língua, né? Então, o pessoal que, não investe estatal, muito arriscado. Poxa, Banco do Brasil despontou em relação aos outros bancos. Eletrobras também, bom, agora é privatizada, mas o governo ainda tem uma boa parcela das ações, então podemos dizer que tem forte influência. Você tem aí empresas estatais, Petrobras também, que também despontou. Então, você tem aí empresas estatais que, poxa, estão ali no top 20 do Ibovespa. Sim. Banco do Brasil, então, é o seu favorito? Eu gosto muito. Acho que, assim, em termos de oportunidade de preço, hoje, neste preço, eu gosto mais de Santander. Mais Santander? Eu gosto, Acho que a disparidade, a assimetria de preço ficou hoje um pouquinho maior. Se você olhar, de novo, né, o passado, a média dos dividendos que o Banco do Brasil pagou, você talvez não compraria. Agora, se você olha para o futuro, né, e o banco já sinalizou que tem metas agressivas de se aproximar dos seus pares privados, então se você projeta o dividendo... As projeções são boas, né? Da XP está em 10%. São boas. 2023. São muito boas, exatamente.